As preocupações do Ipiranga para o confronto contra o São Luís neste sábado no estádio 19 de outubro. E ainda, o Ipiranga buscou a contratação de algum jogador, já que hoje fechou o período de inscrições de jogadores para atuarem no Campeonato Gaúcho 2024. Eu te conto tudo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazzaruto Repórter no YouTube, que você que ainda não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje vamos falar do jogo contra o São Luís, que acontece neste sábado, no 19 de outubro, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, jogo extremamente importante para o Canarinho, e também sobre o último dia de inscrições de atletas no Campeonato Gaúcho 2024. Antes disso, eu quero dar um recado para vocês da Adega Brasil Bebidas, que está com muitas promoções. Basta você ir nos stories do meu Instagram, lazaruto.fábio, só procurar lá, ou procura Fábio Lazzaruto, que já vai cair direto na página, ou na própria página da Adega Brasil no Insta, que tem muitas promoções lá nos stories para você aproveitar este final de semana de promoções imperdíveis da Adega Brasil Bebidas. Na rua Lázaro Dante Rubo, a 650 metros do novo trevo da Pecim. System Software de gestão há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. E também Rock Engenharia e Arquitetura. Conta com profissionais qualificados e capacitados para realizar o sonho da sua obra, seja ela residencial, comercial ou industrial. Na rua Marcelino Ramos, em Erechim. Rapaziada, neste sábado o Ipiranga tem um desafio muito importante contra o São Luís no estádio 19 de outubro. O Canarinho enfrenta a equipe de Juí, que faz um bom campeonato gaúcho, mesmo que a própria questão da pontuação não é das melhores, está apenas 2 pontos acima do Ipiranga, e em caso de vitória do Canarinho inverte-se as posições, mas a gente pode projetar que esse é um jogo extremamente importante para o Ipiranga e que é um jogo que acabou tendo um caráter de jogo de 6 pontos, até porque como venceu ontem o São José o Caxias, isso acabou fazendo com que o São José se distanciasse da zona de rebaixamento e o São Luís fosse uma das equipes que estivesse ali, naquele bolo de 3, 4, 5 equipes que ainda brigam para manter-se na elite do futebol gaúcho, já que me parece que uma das vagas deve ser carimbada neste sábado com o Grêmio Santa Cruz, aonde provavelmente o Santa Cruz deve, se não matematicamente, né, mas já com o rebaixamento muito bem encaminhado, e que será o próximo adversário do Ipiranga em Santa Cruz do Sul. Mas focando na partida deste sábado, ainda tem preocupações a situação de alguns jogadores que estão no departamento médico. Aqui eu começo falando de 2 jogadores que um deles foi preservado e que não jogaria na rodada passada, que é o Guilherme Santos, estava sendo preparado para este confronto de Ijuí, e também com relação à situação do goleiro Edson, que inclusive eu até fiz um vídeo aqui dizendo que ele era uma das boas notícias que estava voltando, mas acabou no último teste sentindo e nem foi para o banco de reservas e muito menos, né, para a titularidade. O Alexander até fez uma boa atuação, então dá pra gente colocar que mesmo o Edson voltando, o Alexander deve ser o titular na partida em Ijuí. Outras preocupações ainda que se tem com relação a 2 jogadores que acabaram sentindo na rodada passada, ou melhor, 3 jogadores. O lateral esquerdo Foguinho, que me parece que essa é uma situação que me preocupa e muito. Eu não consegui buscar ainda informação do diagnóstico médico, até porque o Ipiranga vetou essa divulgação de informações, então não consegui apurar, mas me parece que pelo tempo que a gente já tem neste meio aqui, não é uma lesão simples e imagino que ele não deva atuar. Mas enfim, tomara que eu esteja equivocado e que ele possa ir a campo. Outro jogador que também, ou outros jogadores que sentiram também e saíram na partida contra o Grêmio, foi o volante Lucas Marques, que para mim organizou o setor de meio de campo do Ipiranga, e também o Matheus Anderson. Inclusive, eu entrevistei no pós-jogo da Rádio Cultura com a equipe de Massa Esportes lá na zona mista, e ele estava mancando, né? Quase não conseguia colocar o pé no chão. Não sei se foi só uma pancada de jogo, alguma coisa que ele sentiu, mas o fato é
que o jogador também fora substituído e preocupa e é dúvida. O Mossoró, eu não sei se vai ter condições também de ir a campo, até imagino que não, então o Ipiranga tem alguns problemas a serem resolvidos para esta partida. O que a gente pode projetar de time do Ipiranga? Eu até esbocei aqui um provável time do Ipiranga, com Alexander no gol, na lateral direita Gedeilson, na zaga deve ser mantido o Heitor e também o Whindersson, e na lateral esquerda vem a primeira das dúvidas. Se tiver condições, joga o Foguinho, que não deve acontecer. Caso contrário, se o Guilherme Santos tiver em condições, vai ele para ser o titular. Se não tiver condições do Guilherme Santos, aí tem duas opções a mais para o Thiago Carvalho. Uma delas é utilizar o zagueiro William Gomes na lateral, posição que ele já fez neste Campeonato Gaúcho, e a outra seria o que ele fizera contra o Grêmio, que foi utilizar o Lucas Marques na lateral direita e o Gedeilson na lateral esquerdo, que também não me surpreenderia se isso viesse a acontecer. No meio de campo, Anderson Uchoa. O Lucas Marques, se estiver em condições, será o titular, caso contrário, deve jogar o Cal. Tadei, Jonathan Ribeiro, Matheus Anderson, que também tem a sua situação que deve ser avaliada, e se ele não jogar, me parece que hoje o ficha 1 para entrar não é nem o Gabriel Lima, e sim o Wanderson, como aconteceu na substituição passada contra o Tricolor. E na frente, o Zé Vitor, a esperança de gols do Ipiranga. Deve ser por aí o time do Ipiranga, não deve ter muitas alterações, apenas dúvidas na equipe em razão de condições médicas. Outra informação que eu quero trazer para vocês aqui, meus amigos, só lembrando que amanhã, 17h30, nós começamos pela Rádio Cultura o nosso aquecimento, colocando o torcedor no clima do jogo contra a equipe do São Luís, e que tem atrações bem legais para vocês no aquecimento da equipe Timácio Esportes. Com relação ao período de inscrições que se encerrou hoje para o Campeonato Gaúcho, hoje era o último dia para os clubes que quiserem inscrever algum jogador, inclusive movimentou um pouco o mercado este último dia, mas o Ipiranga não vai contratar nenhum jogador. O Ipiranga até teve conversas com alguns jogadores, mas a situação para liberar os mesmos era complicada. Então o Ipiranga deve fazer uma avaliação após o Campeonato Gaúcho dos jogadores que corresponderam, aqueles que não deram certo e os jogadores que o Ipiranga vai buscar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, sem reforços neste último dia de período de inscrições no Campeonato Estadual. Tá certo, meus amigos? Gratos mais uma vez pela audiência de vocês e agradecendo também aos nossos patrocinadores. A Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebe com cheques e duplicatas e precisa fazer a antecipação deste valor. Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país, e Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em realizar o sonho do seu primeiro imóvel. Acesse nosso Instagram e confira os nossos empreendimentos ou acesse o site demarcoconstrutora.com.br. Aquele abraço, rapaziada, e até a próxima!